Ora viva, muito bom dia, bem-vindos caros telespectadores. Mais uma edição, hoje é dia 17 de janeiro de 2026. A nossa revista da semana, que olhando para a imprensa, o que de mais importante vamos hoje analisar com os nossos convidados para seguirem aqueles que eventualmente estão nesta, portanto aqui na TPA Notícias, para acompanhar os temas ora selecionados para o efeito. Mário Saveto e Carlos Cabaça já cá estão, aos dois muito bom dia. Cabaça, bom dia. Bom dia, João Pinto, bom dia, Sr. Dr. Mário, bom dia à equipe técnica do programa e, em especial, como sempre, a todos os telespectadores dessa magnífica estação televisiva. Saveto, tudo bem? Bom ano novo. De jeito, boas entradas para todos e, sobretudo, a quem nos acompanha. Para nós, o nosso foco é para quem nos acompanha. Sim, senhor. Ora bem, hoje temos vários assuntos, mas olhando um pouco para aquilo que pode ser e ligado ao desenvolvimento do país, vamos começar com o trabalho que foi desenvolvido durante a semana pelo Presidente João Lourenço. O Presidente João Lourenço esteve em Benguela, concretamente no Lubito, onde esteve a visitar as obras da refinaria do Lubito, cujas informações estão aí, vai começar a funcionar dentro em breve. Para já, os números esses galvanizam tanto que, por meio do emprego, são aos milhares as pessoas que estarão diretamente empregadas e os empregos indiretos serão ainda maiores. Mas há, sobretudo, a questão ligada ao desenvolvimento. E o que foi dito durante a sua conferência de imprensa lançou também algumas bases para que os empresários, para que os cidadãos possam ter o foco naquele que é o desenvolvimento e também nas exportações. Tal e qual no Bengo, na inauguração da fábrica de alumínio, em que também ficaram grandes perspectivas, principalmente por ter sido uma zona franca e a produção que daí há de vier. Ora, nessa perspectiva, Carlos Cabaça, portanto, como enquadrar? Em primeiro lugar, a refinaria. Já temos uma em Cabinda, agora temos essa do Lubito. Tem um ponto prévio, não sei se... Peço desculpa. Vamos ao ponto prévio antes de tudo. Ok, Portanto, o meu ponto prévio é para lançar aqui um apelo ao governador, ao senhor governador, com o devido respeito da província de Luanda e ao senhor administrador municipal de Viana, porquanto tanto circula nas redes sociais circulou ao longo da semana uma circular assinada pelo diretor de infraestruturas que tanto proíbe o exercício da advocacia. Tanto esse cidadão não tem competência de proibir o exercício da advocacia, condicionando os advogados a intervirem nos processos a nível da administração municipal de Viana com a apresentação de um comprovativo de cotas pagas, por um lado, e por outro lado uma declaração assinada pelo senhor bastonário que estabelece que o Joaquim ou o Antônio é advogado. Portanto, esse cidadão está a atrapalhar o Estado de Direito que todos nós queremos construir, temos estado a lutar com muita força, quer o governo, quer a ordem, quer os órgãos judiciais, por formas a catapultar cada vez mais o Estado de Direito. E não podemos permitir com que tanto um diretor de infraestrutura inibe o exercício da advocacia. Outra questão tem que ver tanto com um cidadão afeto ao DIP, a Direção de Ilícito Penal, concretamente do município de Chamuteba, nas Lundas, que também tanto solicita com que os advogados para intervirem nos processos naquela secção devem apresentar comprovativo de pagamento de cotas e declarações que efetivamente são advogados. Ou seja, para estes dois cidadãos, a cédula do advogado não basta. É necessário que quer tanto a Polícia Nacional, quer o governo da província de Luanda, tanto abra um inquérito para se aferir o que é que esteve na base da emissão desses dois documentos. Portanto, essa é a minha nota prévia, sempre com interesse na prossecução e na estabilidade do Estado de Direito. Mas não é uma questão de ordem? Não. Uma questão de salvaguardar os interesses, porque muitos apresentam-se como advogados e, na verdade, não são advogados? Não. O cartão do advogado é bastante, João Pinto. Repara que qualquer cidadão que tenha dúvida de que o cidadão Joaquim Antônio não é advogado, pode sempre tanto adentrar no portal da Ordem dos Advogados de Angola e vai encontrar dados relacionados a esse cidadão. Se não for advogado,
certamente que aciona-se os mecanismos legais por forma a se responsabilizar esse cidadão. O que não devemos permitir é que tanto a advocacia seja tida tanto como uma classe pouco importante. Os advogados são importantes na estabilidade nacional. Não existe qualquer processo sem a intervenção de um advogado. Daí que, tanto enquanto analista e comentador, e como se não bastasse, enquanto advogados também, faço essa nota pública de repúdio a esses dois cidadãos, porque nós sabemos que quer a administração municipal, quer o DIP, tem tanto gabinetes jurídicos. Por que não passar a documentação no gabinete jurídico antes de publicar? Tanto essa é a minha nota prévia e com o devido respeito que eu tenho por esses dois cidadãos, mas agiram à margem da lei e com um respeito total à classe de advogados. Ok. Bem, os telespectadores também já viram. Chegou Constantino. Bom dia, tudo bem? Bom dia, obrigado. Bem-vindo então aqui para esta nossa edição. Marcelo, então vamos começar aqui com a nossa perspectiva que temos à volta, começando pela visita de campo do Presidente. Vamos começar pelo Lubito, a refinaria. É interessante. E mais do que nunca prova-se que Sua Excelência Presidente da República tem interesse em saber como estão a ser feitas as obras, como estão a ser executadas, que impacto das obras vão surtindo efeito para aquilo que são as metas desejadas para a execução, sobretudo do ano 2026. Ficou aqui também definido que durante o levantamento da visita feita pela Sua Excelência, foi feito um levantamento a posterior de que as obras estão a correr bem, apesar que diga-se que ainda estamos em 20% da execução, mas que prevê-se que até em 2027 ela esteja pronta para satisfazer aquilo que são as necessidades do próprio Executivo. Mas mais do que falar das obras, vamos falar do impacto da obra, que provavelmente venha a surtir naquilo que é a nossa economia, naquilo que é o bem-estar das famílias lá no Lubito, Benguela em particular e Angola no geral. Prevê-se que com esta refinaria, que tem a capacidade, prevê-se a capacidade de 200 mil barris de petróleo por dia, esta é a projeção. E pretende produzir para até no começo de 2027 haver a execução desta grande empreitada. O que é que se espera, por exemplo, desta refinaria? Primeiro é agregar o conceito de geração de emprego. Quando se vai abrir a refinaria, é a geração de emprego que vai fluir. Segundo, é mais uma outra perspectiva que se vai abrir. É uma refinaria que vai facilitar o nível de refinação do produto interno bruto e não só, vamos também agora ver as facilidades de reduzirmos o nível de importação, quando realmente nós internamente podemos começar a refinar e sermos autônomos naquilo que são os aspectos interessantes. Como foi simplesmente uma visita de constatação, vamos ver a projeção. Então acreditamos, vamos ver em próximos dias o nível de execução das obras e aquilo que depois vai impactar naquilo que vai ser a finalização da obra, que vai surtir efeito no âmbito nacional e vai ajudar de que maneira aquilo que vai ser o desenvolvimento da própria economia. Carlos Cabaça, já há muito que se falava que era importante que a Angola, portanto, fizesse com que que também, sendo produtor, pudesse ter o seu produto refinado, e foi exatamente dito que o que se exporta ainda é o óleo bruto como tal, e é preciso começar-se a trabalhar nesse sentido. Sim, eu acho que aqui o Presidente da República tem estado bem, na medida em que João Pinto não fazia sentido algum. Nós somos um dos países maior produtor de petróleo a nível da África e o nosso produto copo-luxo, que é o petróleo, saía da Angola ou sai da Angola bruto e depois nós vamos comprar refinado para a utilização. Não fazia qualquer sentido. Daí que entendo ser positiva a ideia do Presidente João Lourenço e do Executivo liderado por ele, de construir refinaria. Estamos a falar da refinaria agora do Lubito, como também a colação podemos falar da refinaria de Cabinda. E uma nota interessante e positiva aqui no domínio do acompanhamento das obras macro, o Presidente da República também tem estado bem
É assim no setor da saúde, quando lança-se a pedra de construção de um hospital, o presidente volta e meia visita e constata o nível de obra, a qualidade de obra, embora não ser arquiteto ou engenheiro de construção civil, mas tem estado a cumprir em bom rigor e em boa verdade, nesse aspecto, muito bem o seu papel. Agora, a visita em concreto da refinaria em construção, tanto do Lubito, primeiro é preciso dizer que a visita efetuada pelo Presidente da República é uma visita normal, uma visita de constatação para aferir os níveis e a qualidade das obras que aí estão a ser executadas. Mas eu tenho aqui uma preocupação. Penso que as refinarias de João Pinto, depois de concluídas, vão beneficiar sim tanto a economia nacional, não tenhamos dúvida disso, independentemente de qual for a robustez tanto das refinarias, aqui ou ali vai apoiar tanto a nossa economia. A minha preocupação prende-se com o quesito gestão da refinaria. Eu entendo que a gestão da refinaria deve ser prioridade absoluta dos angolanos, sem desprimor tanto aos cidadãos e investidores estrangeiros, mas tratando-se de uma refinaria, tal como é a comunicação e o setor elétrico, deve estar nas mãos dos cidadãos angolanos. Se terciarizarem esses serviços, deve ser prioridade absoluta para os angolanos. Essa é a minha primeira nota com relação a esse tema. Constantino, 2027 de dezembro é a previsão para começar-se já a sentir o peso, embora não em grande escala. Tudo indica que só em 2029 vai chegar aos 200 mil barris dia, mas, portanto, nesta iniciativa e pelos dados que foram avançados, caso se cumpra? Bem, caso se cumpra os dados que foram avançados, é mais um alívio para a nossa economia. Vai se reforçar a nossa base tributária. As famílias também aqui verão um impacto direto dos benefícios da implementação desta refinaria. Só para ver que o país trimestralmente gasta milhares e milhares de dólares para importar já combustível refinado. E eu acredito que esta é a visão do Presidente da República em podermos conservar também as nossas divisas e visa a diversificar as nossas exportações. Vejamos, só em termos de empregabilidade, nós estamos a falar de mais de 3 mil famílias e 80% deste número são cidadãos angolanos. E no que concerne à própria extração, olhar aqui para um dos aspectos importantes, que é o reaproveitamento do gás, em cerca de 3%. E também olhar para a quantidade de gasóleo que vai ser produzido. Está-se a falar de cerca de 100 mil barris por dia. Isso está, nós todos só a dividir, né? O gasóleo. E a gasolina fala-se em 46 mil barris de gasolina. Isto é que vai estar disponível para o nosso mercado. E também podemos... E o Jetta, que é o combustível para os aviões. Então, vê as percentagens de produção. Aqui vamos olhar também para a situação da nossa indústria. A nossa indústria sai a ganhar porque está-se a apostar no reforço da situação energética a nível do país. E é bom quando o Presidente da República, como o titular do Poder Executivo, para as questões econômicas, desloca para constatar os factos em loco, porque não é só assinarmos os documentos no gabinete e não saber o que de facto está-se a passar aí no terreno, mas aqui João Lourenço aparece com uma visão muito ampla de querer encarar os projetos, acompanhar os projetos de perto. Nós sabemos que uma execução de 20% pode parecer ser que é ínfimo, mas em termos de constituição de indústria petrolífera, no caso, é muito que já foi feito
e auguramos que continua-se a trabalhar. E outro sim é mesmo para que 2027 conclua-se já a primeira fase do arranque, e isto vai fazer também com que nos próximos anos o nosso Orçamento Geral de Estado pode resistir a algum volume em termos de numerários, porque aí dali vem não só a renda para as famílias, mas também o controle, a situação fiscal, a colheita de impostos, não só impostos de rendimento de trabalho, impostos também da própria operacionalidade de um todo o sistema, porque é uma indústria robusta, e para os cidadãos de Benguela isto é uma mais-valia. Isto vai, apesar de trazer empregos direitos para a área do petróleo, também já podemos pensar aqui na constituição de mais institutos técnicos superiores no que concerne, concerne esta área. Temos hoje no SUMBE, se não estou errado, a funcionar, e podemos também pensar já em mais um instituto na província de Benguela, porque temos que capacitar os jovens. Foi dito aqui de que a prioridade nestes investimentos tem de ser mesmo dada aos angolanos. Sabemos que sozinhos não podemos caminhar, temos que caminhar com os outros, mas uma percentagem significativa tem de ser dada aos angolanos, porque no fim do dia são os angolanos que ficam aqui e ressentem com os efeitos deste investimento. E não vai olhar esse investimento, não vai olhar só para a empregabilidade, como eu disse, vai olhar também para os outros setores. Isso fortifica o setor do turismo, o setor agrário também, porque é necessário que os setores todos estejam funcionais, porque um depende do outro. E aproveitar a oportunidade do corredor do Lobito também. Está aí o corredor do Lobito, é uma mais-valia, estender uma rede hoteleira para a captação de receitas, porque é isso, de facto, que o país precisa para diversificar as suas exportações, numa altura em que nós precisamos baixar também um pouco a dependência ou a carga que o setor petrolífero tem para a nossa economia, se bem que já começa a dar amostra o setor privado em termos de receitas, em termos de crescimento, com relação ao setor petrolífero. Dizer que, João Pinto, estamos em bom caminho, porque só com investimentos é que podemos mudar a página do desenvolvimento econômico e das famílias que o país tanto precisa. Então, é neste contexto que todos os angolanos são chamados a primeiro, depois da sua conclusão, conservar esta imponente infraestrutura. Não é fácil, é preciso ter coragem para se implementar uma refinaria em África. Ok, muito obrigado então. Vamos já voltar assim. O Saveto estava a pedir a palavra. Mas antes, bom dia, Domingos das Neves. Bom dia, João. Bem-vindo. Bom dia, Okay. Bom sábado. Obrigado. Ok. Saveto, portanto, tem uma intervenção, mas o Cabaça fala aqui na questão das prioridades. Essa é uma indústria complexa. Mesmo os países mais desenvolvidos precisam de outras valências para se poder trabalhar. Eu trago aqui alguns pressupostos que eu acho que seria interessante. Primeiro é que eu sou natural de Lobito. Eu vim de Lobito e eu conheço Lobito. E se formos naquilo que eu culto da projeção em termos de receita, Lobito é um daqueles intercâmbios, até um daqueles incrementos que mais fomenta o bem-estar para o próprio Orçamento Geral do Estado. Estamos a falar do caminho de ferro, estamos a falar do ponto comercial do Lobito, agora temos o corredor, temos as refinarias que vai agora abrir, temos as fábricas aí localmente. Então entendemos que este importante projeto não só vai criar, como dizia no começo, a criação de postos de trabalho, mas também um incremento para a produção industrial. Segundo, vai estimular o investimento privado público naquela região. É importante que se pense nisso. É o povo que sai a ganhar. Estamos a falar de um investimento de aproximadamente 6,3 mil milhões de dólares. É um valor que, de que maneira, vai facilitar o incremento desse desenvolvimento. Agora, é importante que se pense na sustentabilidade do projeto. Pensemos no capital
humano local, se pensa na autonomia do projeto para depois não criarmos dependência. É a linha interessante, é este caminho que se pretende. E Sua Excelência Presidente da República, até aí, realmente agiu em perfeitas condições e é este caminho que Angola precisa para, pelo menos, satisfazer a necessidade, dada a execução do orçamento que teremos agora 2026, que não vai ser normal, é um desafio, e mais do que nunca fica aqui aberto próximos caminhos para alavancarmos a economia e diversificarmos a nossa economia. Estamos, por enquanto, a falar da visita à Benguela, depois vamos falar do Bengo, Domingos das Neves, concentrando-nos aqui na refinaria deste que é o principal produto de exportação, que é, por enquanto é o petróleo, mas a questão de se poder fazer a própria refinação em Angola. Em primeiro lugar, portanto, essa é a de Cabinda não é tão grande assim, mas a refinaria de Lobito é uma grande esperança para que se não dependa muito das importações. Exatamente. Penso que é um dos melhores investimentos que o executivo angolano, no seu tempo, pensou. Não é de agora este projeto, essa ideia, mas vemos que ao passar dos anos vai se concretizando. Isso é bom porque uma refinaria em qualquer parte do mundo, e a refinaria nas dimensões que se pretende para o Lobito, em qualquer parte do mundo, ela gera milhares de postos de empregos diretos e indiretos. E isso é muito bom porque a questão da empregabilidade também vai requerer recursos humanos especializados em alguns setores. Isso implica, numa primeira fase, que as pessoas, os jovens sobretudo, vão se preparando nas habilidades e nas competências necessárias, técnicas necessárias para depois suprir estes postos de trabalho que nós, no decurso dos tempos, sobretudo no setor petrolífero, durante muito tempo, há setores, há âmbitos de trabalho que foi por muito tempo sob domínio dos expatriados. Eu acho que já é tempo necessário e suficiente, mais do que suficiente, de os angolanos mostrarem as suas competências, as suas habilidades, aquilo que sabem fazer tecnicamente. E nisso eu penso que se devia preparar, ou no Lobito, ou em algum outro lugar, escolas técnico-profissionais para que deem depois respostas a essas necessidades de profissionais com competências acabadas, para depois não acontecer o que nós vemos volta e meia num ou noutro projeto, sempre no setor petrolífero, em que se vai buscar competências nos Congos, nos Camarões, na Nigéria, na África do Sul. Portanto, eu acho que o que nós temos que ganhar neste grande investimento público é a capacidade de empregar jovens com competências que depois vão ganhar um bom salário, aquilo que se devia dar ao expatriado dá-se ao angolano, porque depois é nesse sentido que se gera a chamada redistribuição da riqueza. Né? Domingos das Neves, isso aí também pode-se aproveitar. Nós olhamos a refinaria como só levar o petróleo e refinar. Mas se olharmos, por exemplo, é como se fosse um avião. Ele é feito, tem um determinado nome, mas depois há aquelas pequenas, portanto, as peças de reposição. Seria bom depois ver o que é necessário para se criarem indústrias que fornecessem, indústrias nacionais que fornecessem para que ela continuasse a trabalhar e acabar essa dependência. Exatamente. Eu acho que o estudo de viabilidade da refinaria, que foi feito já há muito tempo, prevê esse tipo de competências também, né? E temos empresas, algumas empresas petrolíferas já locais, de apoio ao setor petrolífero locais, que em alguns casos, em alguns projetos, vão dando respostas a essas situações. Essa é uma preocupação pertinente, que eu acho que os homens e mulheres entendidos no negócio do petróleo devem saber colher oportunidades neste sentido. A refinaria arrancou, portanto, as obras é para levar a sério, e eu acho que agora já, na mesma maneira como falamos na preparação
do pessoal que depois vai dar respostas no âmbito técnico-profissional, eu acho que também o mesmo vale para as empresas, não é? É um nicho de vários negócios. Isso é muito bom porque esperemos que existam empresas angolanas capazes e com competências para fazer isso, porque às vezes o grande problema é exatamente esse, né? Que nós fazemos grandes projetos, como é o caso de uma refinaria como essa, mas depois no mercado local não há parafusos, por exemplo. Temos que ir comprar isso na África do Sul, aquilo não. Portanto, bom, isto é normal, né? Porque como deu o exemplo, na construção de um avião, as peças não vêm de um só local. Há coisas que vêm da Ásia, um avião fabricado na América, há coisas que vêm da Ásia, há outras coisas que vêm da Europa. Portanto, isso é normal, né? Mas eu acho que nós temos que ter aqui em Angola essas competências, empresas competentes, porque o que mais me preocupa é, de facto, dar resposta a um grito insistente dos jovens, que é a falta de emprego. Portanto, a falta de emprego, e nós aqui em Angola, diga-se, já temos milionários, portanto, pessoas com capacidade financeira para investir em empreitadas dessa natureza. Isto é, de criar empresas que possam dar respostas cujo core business é trabalhar em alguma parte do apoio a esse grande projeto da refinaria. Carlos Cabaça, quando diz que era preciso que, portanto, os nacionais pudessem assumir, está a falar em assumir o quê, em concreto? Fala-se que já 1.200 trabalhadores só de Benguela trabalham nessa... O que é que pretende? Sim, qual é a ideia? A minha ideia é a seguinte: nós não podemos continuar a ser empregados de cidadãos expatriados, com devido respeito. Nós temos capacidades, temos competência para a gestão de determinados projetos do setor petrolífero. Isso é uma indústria complexa, não? Sim, mas a prioridade deve ser para os angolanos. Portanto, a refinaria é nossa, o país é nosso, a prioridade deve ser para empresas angolanas. Agora, as empresas angolanas podem sim, no âmbito dos seus regulamentos internos, das suas atuações, cooptar especialistas numa determinada área de complexidade. Porque não vamos atribuir a gestão de uma refinaria tanto a um cidadão ou uma empresa estrangeira. Peço desculpa. Nós temos de criar bases a partir de agora, porque ainda temos cerca de 10 ou se tanto 9 meses para a inauguração da refinaria, para que os angolanos tomem conta dessa refinaria. Porque senão, João Pinto, nós teremos sempre um desequilíbrio econômico. Por quê? Porque os expatriados trabalham no nosso país, os recursos são depois transferidos para os seus países, e nós ficamos aqui à mercê daquilo que é a vontade dos expatriados. Daqui eu entendo que o projeto é positivo e quem criticar esse projeto é viajar em sentido contrário ao desenvolvimento, porque nós estamos a falar de uma refinaria que já foi pensada há muitos anos e está a ser implementada agora. Mas eu entendo, enquanto cidadão angolano, contribuinte do Estado, de que a gestão das nossas refinarias deve estar a cargo dos angolanos. Agora, as empresas angolanas depois contratam especialistas expatriados para darem suporte. Essa é a minha opinião. A intenção primária aqui também é o conceito de sustentabilidade. Todos os projetos só têm viabilidade quando são sustentáveis. E a sustentabilidade vamos trazer aqui na perspectiva de nós sermos autônomos. Nós temos que nós é que temos que mandar uma coisa. Nós estamos ainda naquela lógica de que a formação é apenas para técnicos e não uma formação de gestão que possa... Sim, porque nós temos que entender, no conceito, a sustentabilidade significa nós podemos até importar as pessoas para aqui e nos capacitarem, mas nós temos que sustentar aquilo que realmente criamos. Quando nós temos a noção da sustentabilidade, de que maneira não precisamos totalmente criarmos dependência. Porque muitos dos projetos que são implementados só não há viabilidade concreta e depois não é durável, porque depois não sabemos como recorrer, temos de depender de terceiros, não é bom. Um projeto daquele, com um investimento de quase 6,3 mil milhões de dólares, é sempre bom também incluir a capacitação dos nossos profissionais locais. Claro. Depois, qual é a vantagem disso?
é que todo o fluxo econômico vai fluindo localmente. Estamos a pensar, por exemplo, arranjar divisa para pagar um expatriado, que já seria um transtorno para o próprio governo. Então, a ideia frugal, e aqui vamos chamar o mesmo conceito de sustentar o projeto, é trazermos os nossos, capacitarmos os nossos, para eles mesmos serem autônomos daquilo que é o projeto nacional. Pinto, só um aditamento. Nós temos, enquanto nós, país, temos que ter algum cuidado. Repara que nós vamos perdendo a nossa soberania comercial e a nossa soberania industrial. O que é que eu quero dizer com isso? Hoje, o comércio, com o devido respeito que eu tenho pelos cidadãos estrangeiros, o comércio é dominado por cidadãos estrangeiros. Nós estamos a caminhar, portanto, num desequilíbrio da economia nacional. Por isso é que a economia tem sempre esses problemas, porque o cidadão estrangeiro nos vende fuba de bombom, jindungo, batata doce, coisinhas básicas que deviam ser as nossas mamás a vender, eles vendem. Então, aproveitando aqui essa questão, eu entendo que a refinaria deve ser gerida por empresas detidas por angolano. Por um lado, para proteger a exportação de capitais ou de recursos, que já são escassos. Por outro lado, também olhando um pouquinho daquilo que é a soberania industrial. Quem são os detentores das indústrias em Angola? São expatriados. Não é mau, não é mau. Mas é necessário que se dê espaço aos angolanos para que todos os recursos provenientes das vendas ou da fabricação dos produtos fiquem no nosso país. Nós transferimos apenas para comprar tanto matéria-prima ou alguma coisa que esteja a falhar. Porque, senão, João Pinto, por mais que o governo vai investir em projetos macro, os resultados redundarão sempre em convulsões sociais, porque não se refletirão na vida do pacato cidadão. Esse é que é o grande perigo, tanto de liberarmos no completo tanto a nossa matriz econômica e financeira. Né? Domingos das Neves, é da mesma opinião? Sim, eu concordo em parte com o Dr. Cabaça, porque eu acho que hoje, como estava a dizer aquela hora, há um grito insistente que é da empregabilidade dos jovens. Mas aqui não se trata só de empregar, não se trata só de... aliás, agora mesmo na conferência que houve entre a África e a União Europeia aqui, insistiu-se muito, não sei se é por acaso ou foi pensado, mas insistiu-se muito na palavra prosperidade. A prosperidade é exatamente isso, é distribuir, é dar dinheiro às pessoas de acordo com as suas capacidades e o seu trabalho, para que essa pessoa viva bem e se possa realizar. Vamos ter ainda um exemplo da Nigéria. Eles, portanto, desenvolveram capacidades para a gestão também. Eu acho que tudo depende do que é que nós queremos, né? Isso só depende de nós, não é uma agenda imposta. Mesmo agora, essa preocupação que o Dr. Cabaça disse, quer dizer, eu acho que os expatriados, os estrangeiros que estão aqui, que vieram investir aqui, não fazem mal terem vindo investir aqui. Agora, o que fazem de mal é as atrocidades que fazem contra os angolanos, pagando mal, tratando mal as pessoas, sob o olhar silencioso das autoridades angolanas. Isto é que é mau. Isso não é permitido em nenhuma parte do mundo, com exceção da Angola. Isso é que nós temos isso é que nós todos, como cidadãos, o Estado, como entidade de bem e protetora de todos nós, tem que ver. Porque não basta vir investir, é preciso vir com boas intenções e ajudar este nosso grande propósito, que é fazer com que as pessoas sejam prósperas. Portanto, não é hoje, não se consegue perceber como é que um estrangeiro paga a uma pessoa que trabalha 13, 14 horas, 25 mil kwanzas, 30 mil kwanzas por mês. Quer dizer, isso é um ato de escravidão. Eu acho que o Estado não pode permitir isso e ninguém pode permitir isso. Esses são os perigos, mas isso não significa dizer que não aconteça com os angolanos também. Há empresas angolanas, há empresários angolanos que até às vezes são piores do que... Então, eu acho que aqui nós precisamos criar uma base de equilíbrio, por um lado,
Quer dizer, as pessoas, nós infelizmente ou felizmente temos, não faltam aqui em Angola entidades de supervisão, de inspeção e tudo. Temos todas as entidades e mais do que isso. O problema é que é disfuncional, não funciona, é desproporcional. Quer dizer, nós vemos os males a acontecer e ninguém faz nada. Nós começamos... Só para concluir. Eu acho que também, e o senhor Presidente da República, quando vai nos países lá fora, tem uma preocupação, ou pelo menos tinha, de encontrar-se com a comunidade lá, angolana, naquele país. Nós temos no mundo comunidades da diáspora que têm pessoas com muitas capacidades. Portanto, esse tipo de projetos, se ao invés de procurarmos um expatriado, antes de procurarmos um expatriado, podíamos ver nos nichos dos nossos contactos dos angolanos que estão na diáspora a demonstrarem cartas e competências nas grandes empresas, nas grandes indústrias, se oferecemos uma proposta de trabalho para cá virem prestar o seu contributo. E muitos deles têm essa ânsia, esse desejo. Só que não são convidados para nada, não são tidos, nem achados, nem convidados para nada. Então eu acho que esse é um outro... e até mesmo para investimentos. Temos angolanos que são empresários lá fora. Então, portanto, eu acho que antes dos convites dos expatriados, sem nada contra, como diz o Dr. Cabaça, com todo o respeito, mas eu acho que temos que começar a olhar também para as nossas valências, aquelas pessoas que estão fora de Angola por várias razões e que se conseguiram afirmar profissionalmente, estão lá a dar cartas como empresários, como grandes homens e mulheres de negócios. Portanto, eu acho que esse também é um aspecto a se ter em conta quando se está a discutir esse tipo de projetos. Só um minuto. Mas a vida é feita de interesses desde que se cumpram com as leis de cada país, não é? Portanto, que essas pessoas... A questão é que estamos concentrados na refinaria. Podíamos também aqui falar um pouco sobre a fábrica de alumínio, onde o Presidente esteve agora na Barra do Dande, na Zona Franca, em que, portanto, fica marcado. Portanto, são todos produtos importantes e necessários, este é mais para a construção, conjugando então estas duas matérias, olhando para aquele que é a própria. Esse do alumínio é um investimento mesmo que vem de fora, não é? Sim, é um investimento direto estrangeiro. A questão do alumínio, nós estamos a ver um investimento com um orçamento em cerca de 500 milhões de dólares, né? Mas pelo menos vimos aí parceiros nacionais, não é? Sim, já vimos parceiros nacionais, porque isso vai fortificar a nossa base industrial, isto é, a nossa siderurgia, né? Como se diz, porque há muito material que nós consumimos a nível nacional de importação, mas com a presença desta imponente fábrica de alumínio, vamos poder produzir a nível local. E vou falar de coisas mínimas. Por exemplo, não haverá necessidade de nós importarmos com grande frequência panelas, pratos, garfos e, quem sabe, até mesmo a posterior materiais de viaturas. Já podemos pensar fabricar aqui, porque a maior parte de peças obsoletas são feitas com alumínio. E é uma grande valia se nós pensarmos também nisso, porque até o país hoje começa já a fabricar discos para viaturas, né? No Benco, recentemente, há coisa de um ano, 2 anos atrás, nós vimos já começar a se dar amostras de produção como cálcios e muito mais. E com o alumínio vai fortificar mais. Na região do Bengo, as famílias terão emprego e já aí cerca de 450 postos de trabalho, que é bom. E destes, cerca de 80% ou 70% é mão de obra nacional. Agora, é o que está a se dizer, é preciso que nós consigamos conservar essa infraestrutura e o Presidente da República foi peremptório em dizer
de que apelou sobre a situação do vandalismo. Porque nós, se temos um superávit no que tem a ver com a produção de energia a nível do país, mas esse superávit só vai ser mais consumido e vai trazer mais receitas para os cofres do Estado e a benefício das famílias, caso as indústrias consigam estiver ali só e não se mexe, é como que está aí numa âncora, está ancorado e não tem praticamente efeitos. É preciso a sua redistribuição para gerar mais receitas para o cofre do Estado. Numa primeira fase, a primeira fase vai tirar cerca de 125 mil toneladas de aço, e que é bom. Se nós fazermos aqui um rácio anualmente, se por dia vai tirar isto, anualmente pode tirar mais de cerca de 45 milhões de toneladas anualmente. É um investimento robusto para a nossa economia e vai trazer, de facto, muito dinheiro para o cofre do Estado e ajudar a nossa diversificação econômica, a diversificação das exportações, porque nós só vamos poder conservar as nossas reservas líquidas, estarão aí bem fixas, quando nós pudermos conseguir exportar mais e atrairmos mais divisas para o nosso mercado nacional. Então, aqui é chamado, tanto faz, os cidadãos singulares e o Poder Executivo para controlarmos essa situação do vandalismo. Porque até o presidente disse, quando há vandalismo na linha, na rede pública, as indústrias param, os hospitais também param. E até fraseou de que quem está assim o fazer, também o seu familiar fica privado deste direito que é a energia. Então, João Pinto, esta é mais uma valia para Angola e aqui está mais uma vez a mostra dos efeitos da industrialização ou do caminho para a industrialização do país em diversos segmentos da nossa sociedade para podermos captar mais valor agregado ao nosso aço neste contexto, porque não, aqui estamos a falar de alumínio, do alumínio. Perdão, do nosso alumínio, porque quando conseguirmos transformar aqui, isto trará mais ao produto bruto o valor acrescentado. Carlos Cabaça e convidados aqui, e analistas, não é? A indústria dos transportes, construção civil, embalagens, produtos eletrónicos, transmissão de energia, são aqueles em que o alumínio é necessário, não é? Portanto, com esta atividade e porque se pretende, e as toneladas estão aí, do que se vai fazer, portanto, o que é que espera que isso... Qual é o impacto que isso pode vir a ter? Eu prefiro aguardar 6 a 7 meses com o normal funcionamento dessa indústria. Mas acho que, por exemplo, Angola, que está tudo para se construir, essa vai ser uma mais-valia? Sim. A funcionar na sua plenitude, claro, está que é uma mais-valia. Qualquer investimento, qualquer indústria que surgir, tanto João Pinto é sempre uma mais-valia, mas aqui a questão está tanto do ponto de vista comparativo. Nós tivemos aqui também muita notícia com relação a uma empresa de montar viaturas aqui em Angola e a outra empresa para montar telemóveis e equipamentos eletrônicos. Hoje já não se fala dessa empresa. O investimento como tal é positivo. Uma outra questão, João Pinto, que eu tenho aqui a analisar ou a colocar para cima do painel e para os telespectadores, é analisarmos com rigor se há necessidade de Sua Excelência Senhor Presidente da República inaugurar tanto investimentos ou indústrias do setor privado. Penso eu que não. Porque... Não, mas pelo impacto, Cabaça, pela forma? Penso eu que não. Com todo o respeito, é a minha opinião, vale o que vale, e com o devido e merecido respeito que eu tenho pelo Presidente da República, mas eu acho que não fica bem o Presidente estar a inaugurar fábricas do setor privado, porque aqui mesmo em Portugal, bem pertinho onde nós vamos chapar as nossas normas,
Tanto dificilmente vê-se o professor Dr. Marcelo Rebelo de Sousa inaugurar uma fábrica do setor privado. Penso eu que aqui tanto uma dicotomia do ponto de vista da atuação. Vale o que vale, porque também tanto dá uma vontade ao investidor, porque foi o presidente que inaugurou tanto a minha fábrica, porque senão o presidente terá a agenda completamente preenchida, né? Vai olhar para aquilo que é o volume de investimento estrangeiro, vão surgindo várias fábricas, imaginemos se o presidente tenha de inaugurar todas as fábricas cujo seu impacto são macro, né? Essa é a minha opinião com relação a isso. Penso eu que Sua Excelência tem uma agenda muito preenchida e tem estado a cumprir rigorosamente com a sua agenda e deviam tanto eximir essa responsabilidade da inauguração tanto das fábricas de investimento privado. Agora, a outra questão, João Pinto, aqui adentrando na questão da fábrica, tem que ver com a importância, sim, tanto do surgimento da produção de alumínio no nosso país. Mas temos de criar laboratórios para testar a qualidade deste produto. Porque... Portanto, os proprietários dessa fábrica estão entre os maiores produtores de alumínio do mundo. Aliás, são os primeiros. A China é o primeiro produtor e sabe-se que até 2030 a demanda vai subir 40% na procura de alumínio pelo mundo. Sim, mas é necessário que haja um laboratório para aferir em concreto a qualidade do alumínio. Por quê? Porque o alumínio, tal como o cobre e o aço, portanto, são materiais complexos e é necessário uma boa preparação para que tenha sustentabilidade ali onde será aplicado. Essa é a minha preocupação. Não sei se já temos laboratórios para, portanto, aferir a qualidade desse material. No fundo, João Pinto, vamos aguardar. Outra nota interessante é a fiscalização, tanto daquele investimento e a fiscalização, sobretudo, ao nível dos contratos de trabalho dos cidadãos angolanos. Porque, infelizmente, as empresas são robustas, mas os contratos de trabalho que têm com os cidadãos angolanos deixam sempre tanto a desejar. No fundo, João Pinto, vamos aguardar. Auguro que tanto essa indústria funcione na sua plenitude, desde que respeite todas as leis vigentes do nosso ordenamento jurídico. Saveto, como é que vê? Portanto, é só mais uma fábrica ou é a fábrica? Não, nós precisamos entender, e aqui eu ouvi o apelo do Sua Excelência Presidente da República, quando dizia que se fazem os projetos também com os privados. É interessante que algum financiador, algum investidor chega no país e diz assim, tenho interesse de avançar, porque eu confio, eu aposto na vossa economia. Agora, o mais importante para mim, e aqui eu vou respeitar o que disse meu colega de painel, né? É o impacto daquilo que vai ser projetado. Um projeto daquele, passo o termo, é de relevância para aquilo que vai ser o crescimento e o incremento da nossa economia. O que é que tem falhado, e falou bem o colega Cabaça, do fracasso de outras fábricas e indústrias que foram inauguradas, e até hoje, pronto, não se fala muito. Há uma questão muito séria em relação a isto. Primeiro, a viabilidade do projeto deve ser alicerçada antes da execução daquilo que vai ser a sua execução. Eu vou falar em termos muito práticos. Quem vem investir no nosso país tem de encontrar condições para o investimento. Falo das flexibilidades nas taxas de juros, falo, por exemplo, da energia, falo da água. Às vezes também é muito caro para quem vem cá investir. Para aquela área parece que não é tão complexo, não é assim tão difícil. Não, eu falo no cômputo geral, porque falamos de outros projetos. Não, vamos falar mesmo aqui desse coisa. Pronto, mas deste aqui eu entendo que também deve haver algum estímulo da parte do nosso governo. Se o investidor vem e tem interesse, nós também vamos apoiá-lo. Vamos apoiá-lo com meio, vamos apoiá-lo institucionalmente, administrativamente, para que as coisas fluam. É interessante em relação àquilo que vai ser o processo de execução da fábrica. As fábricas por si devem funcionar. Agora, precisamos entender o modelo do material que vai ser fabricado, o impacto da fabricação do modelo, porque é importante. Começamos também a avaliar o mercado daquilo que produzimos, a qualidade do produto. O alumínio é interessante e nós usamos todos os dias em tudo que nós fizemos, mas precisamos entender
Se alguém apostou em produzir, em fabricar localmente, vamos tirar maior proveito sobre este investimento. E para o pessoal do Bengo, na minha perspectiva, 4 saídas interessantes. Primeiro, vai criar, gerir mais postos de emprego. Isso precisamos analisar. Não importa que contratos vão ser, porque depois temos órgãos que devem supervisionar para saber se os contratos estão devidamente cautelados. Importa, doutor. Importa, não, vou começar doutor, dizer não importa de que contrato vai ser. Eu falo na perspectiva perigoso. porque... Desculpe só, doutor, desculpe só. Importa sim os contratos e nós temos de apelar a todo instante a questão dos contratos. Porque, desculpe só, as empresas, seja elas lideradas por expatriado ou não, devem respeitar os cidadãos. O facto de haver exiguidade no âmbito da empregabilidade não quer significar que as empresas devem fazer o que bem entendem para com os trabalhadores. Daí que os contratos têm de ser bem fiscalizados pela inspeção do trabalho, para protegerem o bem jurídico dos angolanos que vão trabalhar nessa fábrica. Bem, doutor, mas eu não me deixou fundamentar. Era importante também ouvir a parte que seria a minha fundamentação. Claro. Eu falo porque quem vem investir encontra regras locais. As pessoas não vêm aqui e fazem o que querem. Não respeitam as regras. Doutor, deixa eu chegar. Vamos desviar um pouco daquilo que eu proponho. Depois vamos falar dessa parte dos contratos. Por que eu falei dessa questão? Porque nós temos as instituições que funcionam. E se funciona, devia chegar até lá. Se uma empresa ver alguma irregularidade, antes da inauguração, devia ser acautelar isso. Por que eu falo que às vezes... Não? Porque nós, às vezes, é falso problema. Nós fizemos papéis do que não são nossos. Se é uma instituição que deve funcionar, vai lá, vai ver. Agora, também deve haver denúncia da parte das pessoas que são contratadas para ver o efeito daquilo que foi a contratação. Por que eu lhe digo que é importante que se pense na criação? Porque os desafios do executivo é pensar no fomento ao emprego. É importante. Depois estamos a falar de poder de compra das famílias. Quem vai ser enquadrado aí encontra uma oportunidade para viver. E com ela conseguir sustentar a sua própria família. O Estado o que ganha com isso? São receitas. Quem vai abrir a fábrica vai pagar imposto ao Estado. Então, isso de que maneira vai ajudar aquilo que é o processo de diversificação? Porque, sabe, isto é universal, não é só aqui. Quem deve investir no fomento ao emprego é o privado. Não é o Estado que deve empregar toda a gente. Isso não é verdade. Ok, vamos já... João, vamos voltar assim. Deixa-me só repetir alguma situação. É o seguinte, eu respeito a opinião de cada um aqui, o Dr. Cabaça disse, quando diz que o Presidente da República não pode, ou não podia... Não deveria. Não deveria começar a inaugurar fábricas no setor privado, se assim posso dizer. Mas isso é relativo. É relativo porque nós temos que partir do pressuposto de que o rosto da diplomacia econômica em Angola é o Presidente da República. E a pessoa que deve estar mais comprometida para que esta máquina funcione é o Presidente da República e o seu Conselho Econômico. Então, o Presidente da República, ao deslocar-se para a inauguração de uma fábrica, e vejamos, na província do Bengo, isto dá sinais claros de que está comprometido com o desenvolvimento econômico de Angola. Agora, ninguém disse que o presidente não está comprometido. Eu deixei de falar. Ninguém disse que o presidente... Isso é debate. Tudo bem, é debate. Ninguém disse. De falar. É minha opinião. Constantino não é advogado do presidente. Obviamente, eu não sou advogado, mas eu, como economista, eu vejo que... Deixa-me dizer que, como economista, eu vejo o interesse do Presidente da República em deslocar até a província do Bengo, e devíamos respeitar isso, porque nem em toda a sociedade nós vimos... Mas ninguém está a desrespeitar. Claro, essa é a minha opinião, enquanto analista. A minha opinião não deve ser sempre de elogiar o Presidente da República. E não será assim. Quando o Presidente agir bem, vou elogiar, mas se eu entender que está a agir mal, também vou criticar. Qual é o problema? A minha opinião. Eu não estou contra a sua crítica. Eu estou a apresentar o meu pensamento. Okay? Porque todo um pensamento numa determinada sociedade vale. É bom, isto até faz com que o empresariado estrangeiro sinta-se mais confortado a nível do país, e isto faz
também atrair mais investimentos diretos. É muito bom que o Presidente... Ok, vamos só avançar. João Pinto, é rápido mesmo. Ok, é rápido. Estamos a concentrar-nos numa coisa e estamos a desviar o coisa que é a utilidade da fábrica, né? Porque a minha análise até por uma questão de proteção da imagem do próprio Presidente. Repare, o Presidente foi inaugurar a fábrica ali na zona industrial, né? Na zona econômica industrial, a fábrica de equipamento eletrônico, de telemóvel, televisores. Essa fábrica não funciona. Mas foi mal. Permita-me. Colocamos tanto a imagem do Presidente na inauguração daquela fábrica. Também foi de impacto social. Hoje a fábrica não funciona, por isso é que eu estou a dizer. Mas primeiro temos que investigar quais são os constrangimentos que causaram para que esta fábrica... Pronto, já compreendemos a vossa coisa. É muito importante avaliar isso. Doutor Domingos das Neves, temos bauxite suficiente em Angola ou essa matéria-prima vai ser importante? Porque o alumínio vem da bauxite, não é? É essa questão, é a questão havia um investimento angolano na Guiné-Bissau de bauxite. Não sei como é que está esse assunto agora. Agora seria mesmo de ver como é que seria a aproveitar. E foi um investimento muito grande feito na bauxite, porque Angola já está a pensar no alumínio há muito tempo. Independentemente de tudo, quem foi inaugurar ou não, o que é que isso vem representar? Em primeiro lugar, compreender que aquilo é uma zona franca. Muita gente passa ao lado não vendo que aquilo é uma zona franca. Foi criada uma zona franca, logo se vê que há muitos benefícios para as empresas. Eu acho que é importante, quer dizer, a fábrica em si é importante, o alumínio é quase uma commodity, é tida quase como uma commodity, né? E é importante na vitalidade das indústrias que movem o desenvolvimento em qualquer parte do mundo. Tanto é assim que o alumínio é muito caro. É muito caro e os entendidos até aqui em Angola, por exemplo, dizem que a qualidade, e concordo isso com Cabaça, quer dizer, é preciso depois agora aferir a qualidade da produção do alumínio, porque, por exemplo, aqueles que entendem do alumínio dizem, olha, preferem o alumínio português do que o chinês. Portanto, se há essa preferência é porque há um toque de qualidade num e noutro, por um lado. Por outro lado, eu acho que, como já disse, a grande pertinência dessas empreitadas como fábricas dessa natureza é, de facto, a garantia de postos de trabalho. Mas a garantia de postos de trabalho, para mim, tem de ser sempre seguida com uma remuneração digna aos funcionários, aos trabalhadores. Não basta garantir postos de trabalho, é preciso fazer com que as pessoas tenham uma remuneração digna, condizente, e tenham condições de trabalho dignos. Isso às vezes é que falha nas fábricas. Por exemplo, ver toda a questão de assegurar a questão da higiene e saúde no local de trabalho, né? Isso às vezes, é verdade, temos entidades que supervisionam isso, mas eu trabalhei muito tempo no setor petrolífero e sei muito o quanto às vezes se fechava uma vista por causa das situações que ocorriam de nada de bom gênero. Então, isso, se no setor petrolífero, que é o setor mais rigoroso que eu já conheci na minha vida, é assim, eu já não quero imaginar nesses outros âmbitos onde o rigor não é tanto, não é uma exigência tanto como aquela do setor petrolífero. Portanto, isso é um aspecto muito importante. Por quê? Porque nós temos que ver que as pessoas que vão à procura destes empregos estão à procura de realizar as suas expectativas, os seus sonhos, formar os seus filhos, ter uma boa condição de vida, mínima que seja, mas ter uma boa condição de vida. Porque senão depois o que é que vai acontecer? O que vai acontecer é que essas pessoas, os jovens sobretudo, que vão à procura de emprego, e se ele vai, as condições de trabalho forem sem proteção, sem segurança, sem proteção, sem nada. Quer dizer, periga mais a vida dele. O salário não é o que é.
ele vai preferir continuar na rua, ou continuar a ir no mercado do Golfo, onde com um cálculo ele sabe que por dia ganha, com o risco todo que tem, mas por dia ganha 1.000 kwanzas ou 2.000 kwanzas e consegue minimamente fazer a vida. Então nós temos que, eu acho que ao se pensar nestes tipos de projetos, a atratividade tem de se basear ali. Porque hoje as pessoas fazem esse tipo de cálculo. Um jovem, um micheiro, por exemplo, ele não vai querer ir numa fábrica onde vai ganhar menos do que ele faz no negócio dele, na intermediação de um negócio que já tem 10, 20%. Quer dizer, não é todos os dias, mas ele sabe que no mês ele pode ter 3, 4 negócios que dão certo, 20% a cada negócio, dependendo do volume do valor do negócio. Quer dizer, esses cálculos todos são feitos. Então, eu acho que aqui não temos que fazer só o apanágio de criar postos de emprego. Nós temos que criar bons postos de empregos, porque as pessoas precisam viver bem. As pessoas precisam ter condições também de ajudar a formação dos próprios filhos, condições de fazer com que seja uma família normal, que cresça de uma maneira normal. E isso se faz com essas garantias de base no respeito aos contratos que se fazem, assegurar as condições de trabalho e uma boa remuneração. Já voltamos aqui para ouvirmos também a opinião do Constantino, mas estamos mesmo em cima do intervalo para voltarmos daqui a pouco, muito breve. Vamos a um pequeno intervalo, ainda há muitos temas. Este aqui galvaniza, este dava para falarmos aqui 7 horas, não é? Porque são temas que estão conectados e nem sequer ainda falamos, por exemplo, na primeira parte, nem sequer falamos do conteúdo local. Espero que numa próxima oportunidade possamos falar disso. Vamos ao intervalo, daqui a pouco vamos regressar. Até já. Em 2026, Angola volta a destacar-se no cenário tecnológico internacional. Um novo ano para reforçar a transformação digital e consolidar o país como uma referência no setor das telecomunicações e tecnologias de informação em África. Com este propósito, o Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social apresenta o Wangotic 2026. Sexta edição na Rota da Transformação Digital. Nos dias 11, 12 e 13 de junho, o CCTA, Centro de Convenções de Talatona, será novamente o palco de um dos maiores fóruns de tecnologia do continente. Um encontro que reunirá líderes, especialistas, empreendedores e visionários num espaço dedicado para a partilha de conhecimento e a criação de oportunidades para o futuro digital de Angola e do mundo. 11, 12 e 13 de junho no CCTA. Junte-se a nós nesta nova edição e faça parte da evolução que continua a impulsionar o desenvolvimento, a modernização e a conectividade nacional. O futuro constrói-se aqui. Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social. Governo de Angola. Seja bem-vindo à cidade de Luanda. Aos 50 anos de independência de Angola, a Exabango Rentacar tem o orgulho de cumprir com o seu papel de manter os angolanos em movimento sobre 4 rodas. Temos serviços perfeitos para o angolano que quer conhecer melhor os encantos escondidos e longínquos da cidade de Luanda. Dos rios encantadores às praias paradisíacas, sem se esquecer das paisagens verdes vibrantes que os acompanham até o destino final. Desde o Moseque até a Baixa. Nada melhor do que fazer turismo em carros modernos, confortáveis e que garantam viagens seguras. Celebre conosco as 5 brilhantes décadas da nossa nação. Visite Luanda com a Exabango Rentacar. Guerras, golpes de Estado e catástrofes naturais, potencial econômico, os desafios da inovação tecnológica, da ciência, pesquisa e comercialização aos baixos índices de desenvolvimento. Com mais de 800 milhões de habitantes, a África tem o PIB mais baixo do mundo, mas é o continente de oportunidades e desafios. África por dentro. Quarta-feira, a não perder. TPA Notícias. Informação de primeira. Ela tem sonhos e todo um futuro pela frente.
Proteger a sua saúde é garantir que esses sonhos se realizem. Em Angola, o cancro do colo do útero é o segundo mais comum entre as mulheres. Só em 2024 tratamos 235 casos. Infelizmente, mais de 65% não resistiu, apesar dos esforços. Por esta razão, a vacina deve ser administrada já e agora às meninas dos 9 aos 12 anos, antes do risco da exposição a qualquer infecção. Esta é a forma mais eficaz para proteger a vossa saúde, garantindo que cresçam saudáveis. Proteger as nossas meninas de hoje é garantir um amanhã cheio de oportunidades para as nossas futuras mães, esposas e profissionais. A vacinação contra o cancro do colo do útero irá decorrer nas nossas escolas públicas, público-privadas, privadas, nos centros de saúde e nas comunidades. Vamos vacinar as nossas meninas. De uma infância protegida a um futuro saudável. Como mulher e como mãe, sei quanto é importante proteger a saúde das nossas meninas. A vacinação contra o cancro do colo do útero é uma prioridade para que as nossas meninas cresçam saudáveis e livres desta doença. Vacine hoje a sua filha. Proteja o futuro. Governo de Angola. Sob o lema Amar Angola é defender as instituições e proteger os bens públicos em todas as localidades do país e no estrangeiro. A União das Associações Locais de Angola, Ama Angola, promove no período 2025-2028 em todos os municípios do país o seu projeto sociocomunitário denominado Com Educação e Civismo. Todos construímos Angola. Participe. Ama Angola. A vida faz-se nos municípios. Juntos fazemos a nação. Ama Angola, juntos fazemos a nação. De Cabinda ao Cunene, juntos fazemos a nação. Ora viva, estamos de volta então, segunda parte desta nossa edição da Revista da Imprensa, com a análise dos temas da semana. Estamos ainda aqui no primeiro, para terminarmos esse assunto, Constantino Paulo, vamos ter então, olhar para esta história da fábrica, né? Estamos no Bengo, Zona Franca, Barra do Dande. Esta é uma, portanto, esta mais-valia, já que se falou tudo, o que dizer agora, né? Agora é também olhar um pouco para a matéria-prima como tal, né? Bem, olhar para a matéria-prima como tal, identificar aqui o Ministério, a área de Geologias e Minas, deve fazer um mapeamento mais profundo. Mas também há que dizer que se já chegamos até esse nível de inauguração da fábrica, com o arranque da primeira fase, é que estudos foram feitos, porque há alguma matéria a nível local. E vamos ver que o bauxite é um dos recursos críticos, né? Um dos minerais críticos que nós temos em Angola. E o chinês, deixa-lhe dizer, que não investe num segmento de produção sem que antes faça um estudo minucioso do que vai obter de rendimentos, porque estamos a falar do investimento de cerca de 500 milhões de dólares, que não é nada pouco dinheiro. Depois precisa-se reaver esse dinheiro e alguns lucros também. E sobretudo pela própria aplicação do alumínio em si, na vida prática, né? Sim, para a produção do alumínio na vida prática. Nós vimos quanto é que hoje está uma barra, um corrimão de alumínio de 5 metros ou 4 metros, está avaliado na montagem cerca de 200 a 280 mil kwanzas. Então isto é muito. Para além das linhas de condução elétrica, né? Para além das linhas de condução elétrica. Então isto vai ajudar o país. E eu que tenho dito, a cota a ser dada para o consumo local é que tem de ser mais acrescida, né? Em certos produtos tem de ser dado 20% para o consumo interno e 80% para
exportação nas zonas econômicas. Então, nós esperamos que a cota dada a nível interno tem que ser maior, pelo menos de 40% consumirmos aqui, ou mesmo até 50%, e 50% exportarem, porque senão vamos ver que temos a fábrica de alumínio implantada aqui, mas os materiais continuam a ser caros. E isto é que não se quer para a nossa economia, porque o primeiro impacto direito tem que incidir a vida do cidadão, ao consumidor final. Porque é bem verdade... Vocês acham que esse alumínio, quando for exportado, vai virar escrito Made in Angola? Bem, nós acreditamos que assim seja. Acreditamos que assim seja, porque também se tiver escrito Made in China, eles não estão a fazer na China, não está a ser feito na China. Não está a ser produzido ali, está a ser produzido localmente, se bem que há o investimento direto estrangeiro, que está aí, mas ele está a ser feito em Angola, e acredito que também é uma exigência do nosso, aqui o governo pode exigir de que seja, está mesmo a ser feito em Angola, e porque a matéria-prima está aqui, então é mais louvável, né? É mais lógico ser um produto made in Angola, porque tudo está a ser feito aqui. Ok. Leão 14. E aqui não há mesmo dúvida, tem que começar pelo Domingo das Neves, né? Mas o Domingo das Neves, como tem uma especialização que é vaticanista, vaticanista, é uma especialização que tem, e conhece bem os meandros daquela cidade-estado. Ele, enquanto prévoste, já conhece a África, né? Pelo que sei, esteve muitas vezes em África enquanto padre. Agora, enquanto Papa Leão XIV, esta digressão que fará pelo continente africano, mas a termos aqui esta visita a Angola. O terceiro Papa que vem, portanto, só não tivemos cá Francisco, mas vem Leão. Infelizmente não tivemos o Papa Francisco, mas agora vem o Papa Leão XIV, que, pronto, ele tem uma não diria vantagem, mas um background muito bom. Primeiro porque foi missionário, foi superior de uma grande congregação religiosa, e como superior geral tem a missão de visitar a sua congregação nos vários pontos onde ela está. E foi por causa disso que ele esteve em contacto com a África durante o seu mandato como superior geral. E depois foi um missionário, esteve muito tempo num país da América Latina, onde como padre, depois bispo, portanto... Peru, né? No Peru. Pôde conhecer uma realidade de pobreza, de miséria, mais de perto, a viver com isto muito mais de perto. Portanto, a decisão de vir para Angola, penso ser muito justa, no sentido de que Angola hoje, pelo menos ao nível do sul do Saara, deve ser o último país ainda com maioria católica. Tanto esta decisão do Papa cá vir faz todo sentido, porque não é por uma questão de proselitismo, mas é uma questão de reconhecer esta fidelidade, digamos assim, deste grupo de pessoas, de cidadãos que professa a fé católica. É claro que o Papa, a sua visita é eminentemente para isto, é uma visita pastoral no sentido de que o Papa não vem aqui assinar contratos, não vem aqui criar postos de trabalho, mas vem para aqui exatamente para criar este conforto na fé, nos fiéis, e dar uma palavra de alento a uma sociedade como a nossa, que muito precisa de uma lufada de ar fresco, com todas as situações que ainda vivemos, a precariedade social que temos. Portanto, isso é uma oportunidade também para Angola, por um lado, aliar-se a esse grande esforço que o Sr. Presidente da República tem estado a levar a cabo, que é o de fazer conhecer o país e as oportunidades do país. Tanto o Papa estando aqui, sendo uma pessoa, uma personalidade
conhecida no mundo, os holofotes do mundo estarão focados aqui. Portanto, é mais uma oportunidade para Angola se fazer conhecer aquilo que é, aquilo que são as suas potencialidades e também a arrumar uma visão de turismo que é muito importante. Eu não se disse ainda quando é que vem, nem quanto tempo há de fazer aqui. Espero que o Papa, ao vir para aqui, tenha pelo menos tempo de ficar 3, 4 dias aqui e visitar não só Luanda. Fazia todo sentido se estivesse em Luanda, mas também fosse Kwanza na parte Norte. sul, na parte sul e no Lubito, leste, e no leste da Angola. Pelo menos essas três regiões. No norte não, doutor. Aqui é norte. Não, eu quero mais a Mais a norte. Vai a Bazacongo passando por Kwanza Norte. Fazia todo sentido porque eu acho que... Mas Bonzacongo fazia todo sentido, por conta até da... Né, Sim, estar lá, ser o berço. E de ter saído lá na Grita, né? Exatamente. Pois. Pronto, como dissemos, nós não temos agenda acesso ainda da agenda daquilo que há de ser o périplo do Papa por aqui, mas as expectativas é que não seja só para um dia ou 2 dias, como fez o Bento XVI. Claro, o Bento XVI veio com uma... o âmbito era diferente, era vir apresentar os lineamentos do sínodo que estava para acontecer logo a seguir. Portanto, foi nos Camarões e veio para aqui com essa finalidade. Mas com o Papa Leão XIV, espero que seja uma visita um pouco como fez o João Paulo II, né? Ficou aqui 6 dias. Portanto, 6 dias pôde conhecer mais realidades da Angola, mais pessoas, contacto com mais pessoas. E isso depois marca também a vida das pessoas, né? Poderem ter visto o Papa de perto, alguns terem tocado, conversado. Aquela fotografia foi cá ou foi lá? Qual? Que o Domingos Areve está com o Papa João Paulo II. Não, lá. Eu aqui não conhecia o Papa. Sabe, o que dizer? É católico? Eu sou fruto da igreja, eu andei nos padres, eu sou ex-seminarista. Então, quando se fala da igreja, sobretudo católica, para mim é um regozijo, eu me sinto bem, porque eu estou a falar daquela que nos capacitou e nos formou. A igreja católica foi uma daquelas que muito ajudou as famílias, e eu sou fruto disto. Falar exatamente da vinda do Papa Leão XIV a Angola é uma mística que vem nos recordar os 2 papados passados. Estamos a falar do Papa João Paulo II, por sinal hoje santo da Igreja Católica, um santo que passou por Angola e de que maneira tiramos ilações interessantes. Passou também o Bento XVI, hoje temos o Papa Leão. Nas parcerias estratégicas é normal que aconteça os Estados fortalecerem e trocarem mais ideias. Agora, para nós, o que é que a primeira instância podemos tirar? Angola é um daqueles países da África subsaariana que realmente, em termos de evangelização, está melhor que muitos outros países. Estamos a falar hoje de mais de 535 anos de evangelização. Isto estamos a trazer a mística porque, por Angola, se a memória não me vai atroçoar, estamos a falar de 1491, que pela primeira vez se instalou o catolicismo localmente. Então, isso vai mostrando que as nossas relações estão muito mais fortes. E na África subsaariana, Angola é um daqueles países com mais católicos. Então, a vinda do Papa só vem fortificar a nossa fé. Também, do outro lado, vamos receber bênção. Temos o desafio do próximo ano das eleições e o Papa passa para aqui, vai trazer a reconciliação entre irmãos. Vamos aprender um bocado com o apelo e com aquilo que vai ser a exigência do Papa. O Papa não vai pedir entre irmãos se unam, vivam a reconciliação. Então, entendemos que a vinda do Papa, mais do que nunca, é um entusiasmo para os cristãos e não só.
Então vamos esperar, como realmente não temos ainda a data específica, que realmente a vinda do Papa venha unir os irmãos angolanos. Ok. Cabaça. Primeiro, parabenizar o governo. O governo criou uma comissão, né, para cuidar da questão da recepção do Papa. É sim uma visita fundamental, porque nós estamos a falar do Papa, não estamos a falar de uma figura qualquer. O que se espera, João Pinto, é que efetivamente o Papa não fique só por Luanda, que visite outras províncias, e seria bom que visitasse o Kwanza Norte, porque há lá também muitos católicos, ou seja, a grande maioria da população do Kwanza Norte é católica, e gostava que o Papa fosse também ao Kwanza Norte. Não tem tempo para tudo. Não, se calhar, pelo menos para 1 a 2 horas ficaríamos nós do Kwanza Norte felizes, porque o sonho até é um bocadinho mais distante. Né? Kwanza Norte Tu deverias ter sido condecorado lá no Kwanza. Tu és um grande diplomata para a província. Sim. Sou do Kwanza Norte, então tenho de apelar sempre o desenvolvimento do país, mas em especial da província que me viu nascer. Mas voltando para a questão do Papa, é sim uma visita importante, João Pinto. Repara que no leque de pessoas de extrema importância que já visitaram o nosso país, provavelmente falta o presidente da Rússia, os presidentes das duas Coreias, para completarmos aqui a nossa diplomacia de figuras de extrema relevância no mundo. E o Papa vem para Angola num momento em que nós precisamos, João Pinto. Nós precisamos mesmo da bênção do Papa. Nós precisamos, porque o país vive tanta dificuldade extremamente, e certamente com a vinda do Papa, a mensagem que vai tanto proferir a todos os angolanos poderá fazer aqui ou ali, tanto mudarmos de atitude e de comportamento. No fundo, João Pinto, vamos aguardar. O Estado faz bem em não divulgar quando que o Papa vem, é assim, em termos de segurança e conservação de informações. Nós queremos saber tudo, mas nem tudo é para ser... Na devida altura vai ser. Exatamente, na devida altura vão sim dizer quando é que vem, né? Então vamos aguardar, vamos receber o nosso Papa com todo o carinho, toda a atenção que merece, e ainda bem que o Estado rapidamente criou uma comissão para a recepção do Papa. Portanto, é uma visita positiva. Constantino. João Pinto, por antonomasia, tem-se dito que uma casa que recebe visitas é uma casa abençoada. E nos últimos tempos, Angola tem demonstrado isto. Depende, a casa que recebe visita para resolver problemas, para reunir problemas. Doutor Cabaça, deixa-me terminar o raciocínio. Quando estava no da palavra, não interrompi. Mas eu tenho de interromper porque isso... Cabaça, vamos deixar coisas, deixa falar. O doutor Constantino tem de se acostumar com o debate. Voltando ao que eu ia dizer, o Papa vem visitar Angola para reforçar a questão também da fé católica. Muito importante, criar harmonia, paz entre os católicos, visto que Angola é um país que, em termos de percentagem, já foi dito aqui, que está bem servido. Okay? E esta visita vai também trazer consigo, em termos econômicos, o turismo religioso. É importante frisar isso, porque haverá muita movimentação. As pessoas vão sair de vários pontos do país para poderem estar aqui e ver o Papa. Claro, ainda não sabe a agenda, ainda não se sabe a agenda, não sabe onde vai, mas já sabemos que Luanda estará cá e as famílias vão poder deslocar. E nós vamos ver esta movimentação, porque já vimos na vinda dos outros papas que já passaram aqui, vimos aquela moldura humana, principalmente quando João Paulo II esteve cá, que ele foi algo bom de se ver, é que estava mesmo aí a chegar um Papa. Espero também que desta vez seja da mesma forma. E nós, a organização, são tantos ministros, diretores,
A máquina está afinada. A máquina está afinada e os serviços também especiais que têm que estar ali para manterem a ordem e a Os empreendedores então também têm que estar preparados, porque vai ser preciso muita água. Muita água, muito hambúrguer. Muito hambúrguer. Nós temos que preparar os nossos quitutes da terra. Eu tenho dito que nesta altura nós podemos vender, nós podemos criar pontos para vendermos a nossa mandioca cozida. E até lá, acho que já será a época do safu. Podemos também vender a imagem do que nós produzimos a nível interno. Olha, e também porque é momento de sol, podemos pensar os homens que fabricam aquelas chinelas tipo havaianas para vender barato. Mas essa é uma visita de fé. Não, mas a visita de fé requer condições e às vezes, João Pinto, essas coisas pequenas é que dignificam, porque um bidão de água dado a alguém que está ali à espera do Papa ou vendida ao preço mais barato é muito bom. Isso também ajuda na fé, né? Porque a fé não é uma fé sem obras, não vale absolutamente nada. Em suma, o Papa será bem-vindo e está de parabéns aqui o Executivo, sem sombras de dúvida, pelo esforço que se tem feito, a diplomacia que tem feito para trazer estas grandes figuras para o nosso país, porque alguma coisa essas pessoas trazem para nós, algo fica para o país e numa fase em que a reconciliação, o amor ao próximo, não o ódio, é muito fundamental para transmitir a este povo que tanto precisa deste alento, né? Deste carinho. Então, é uma visita de fé. Domingos das Neves, os consulados a nível do mundo podem começar também a trabalhar. Sei que há países que não... Há católicos, há pessoas da fé que não podem ir sempre ao Vaticano e aqui nas imediações podem querer visitar Luanda para, se calhar, acompanhar o dia da homilia do Papa, o dia da missa, não é? Acha que os consulados terão que estar preparados para países como Congo Democrático, que tem uma comunidade católica muito grande, Brasil, se calhar Portugal, São Tomé e Príncipe, estarem preparados, os hotéis, estarem preparados para poderem receber eventuais peregrinos que venham cá a Luanda? Eu acho que sim, quer dizer... Porque isso vai acontecer de certeza, não é? Este é um Papa novo, por assim dizer, e é um Papa que é diferente de Francisco, é diferente de Bento XVI, é diferente de João Paulo II, tem um caráter próprio, é um Papa com um impacto, que está a suscitar impacto, quer está a ter um carisma interessante, no seu gesto, nas suas expressões. Portanto, eu estou muito curioso a saber qual é o lema da sua visita, porque o Papa, em cada visita pastoral que ele faz, há sempre um lema, não é? Então, vamos ver qual é o lema desta visita. E, claro, eu acho que, como disse o Dr. Constantino, nós, durante o tempo que o Papa estiver aqui, Angola vai ser um ponto de atratividade. E eu acho que temos que ver as estruturas e, se calhar, é capaz de não ir às outras províncias, muitas, se calhar, ao Kwanza Norte, porque faltam estruturas para acolher pessoas, porque é uma avalanche muito grande onde o Papa vai. Mas pode ficar na pousada de Cambaco. Mas é uma avalanche muito grande de pessoas e eu acho que há pessoas que ele provavelmente não, tem sido o hábito o Papa ficar a hospedar-se na Anunciatura Apostólica. Portanto, a partir da Anunciatura Apostólica, ao sair ou a entrar nas suas trajetórias, há sempre pessoas ali que vão ter a oportunidade de ver o Papa, ainda que seja a uns metros de distância. Portanto, isso é muito importante. E depois provavelmente vai ter uma missa central, né, da sua visita, e esse vai ser o ápice da sua visita e que vai onde vão ocorrer muita gente, e acho que vão vir pessoas até de fora. Se nas peregrinações para Moshima vem gente de fora,
pronto, não sei se anunciar com tempo, devido às datas da visita do Papa, também vai dar tempo às pessoas se prepararem melhor em termos de logística para poderem acorrer a Luanda ou às cidades em que o Papa há de visitar. É claro que é um grande... temos que reconhecer os esforços quer do Executivo angolano, na pessoa do Presidente, e da Conferência Episcopal, que o convidaram, porque é assim que acontece. Normalmente o Executivo com a Igreja local endereçam o convite e depois cabe à Santa Sé ver, avaliar, e no caso agora que houve esse anúncio da parte do seu anúncio apostólico aqui em Angola, significa dizer que as condições de base estão criadas para se fazer, como se fez o anúncio da sua eminente visita aqui em Angola. Há uma situação que eu não vejo, e se calhar os empreendedores podiam começar a ver. Réplicas da Igreja da Moshima, se calhar réplicas da futura Basílica, réplicas... Por que não se faz isso para que as pessoas levem lembranças? O que é que se passa? Há falta de criatividade ou o mercado não oferece isso? Porque isso seria bom, não é? Uma lembrança. Sim, porque é o símbolo católico, né? Se calhar. Símbolo católico, eu acho que... Mamá Moshima, né? Aquelas réplicas... É miniatura. Quando vais... Domingos, quando vais a cidades... por exemplo, Argentina, Fátima, Roma, etc., encontras sempre algumas peças que tu podes levar. Não, essas são indústrias que se criam. Sim, mas podias começar a pensar nisso. Pois é isso, né? Os rosários e todos os papas que vierem, Angola estará sempre na rota, porque é um país em África, dos poucos países que tem o catolicismo tão coisa. Sim, porque até... João, não para fábricas. Não, só quero pensar. Nem posso, né? Nem posso. Mas isso é verdade, criar lembranças era uma oportunidade também de se fazer algum dinheiro. Podia-se vender em preços... Não, são indústrias. Essas indústrias até são permanentes. Sim. Porque há artesãos que podem fazer, e depois as réplicas vão para... Sim, por exemplo, na Rússia tem aí o símbolo da matroshka. Aquela daquelas... A Sveta Matroshka, quase se tu visitas Moscovo, a partir do aeroporto já vês a vender em todo até não sei o que o turista quando vê a Luanda leva, né? Geralmente o pensador, mas é muito caro. É muito caro. Eu acho que precisa se massificar o próprio pensador, a ideia do pensador e coisa. E ter isso como souvenir. Pois. Né? Sim, presentes. Né? Antigamente havia postais, agora nem postais há. Quase nem há. Agora nem postais há. Bem, vamos falar agora da nova arquitetura salarial. Dr. Saveto, função pública pode ganhar mais. Foi anunciado pelo menos que essa situação pode salvaguardar. A partir do mês de fevereiro haverá uma nova arquitetura salarial, portanto vai subindo até 2027. A subida e essa nova arquitetura só por si vai fazer as pessoas mais felizes? João, eu acho que o problema aqui não está na felicidade. O problema aqui está no processo de como está a ser gerido essa transação. Os 10% ainda não é satisfatório, isso temos que assumir. Não é o desejado, porque as famílias até agora ainda não têm poder de compra. E a única fonte seria o próprio salário. Já subiram para mínimo de 100 mil, né? Agora, incremento de 10% a partir de fevereiro, como se chama? Retroativo de janeiro. Pronto, mas a ideia que se quer passar é um esforço que o Estado vai fazendo, e é interessante, este aumento. Prevê-se que até em 2027 se chega a 100%. Ok, ideia boa. Mas os procedimentos, às vezes, que não estão a ser o mais adequado possível. Mas também entendemos que é um desafio titânico do próprio Executivo em criar bases, sobretudo para a estabilidade do próprio salário. E temos que entender que o salário é algo estático, não é dinâmico. Quando se pensar em salário, reajuste de salário, temos que pensar na fonte depois de como sustentar o próprio salário. Então, o salário é um daqueles incrementos que exige repensar e pensar corretamente. O que queríamos dizer com isso? É uma iniciativa de louvar este aumento, de que maneira vai facilitar, mas vai facilitar no sentido depois de revermos o nível de preço do mercado, porque às vezes não basta termos um aumento de percentagem sobre o salário, quando o preço do mercado continua na mesma em alta. É importante também que quando se pensa
na projeção do aumento salarial, se tenha os timings, depois se executa-se mesmo. É importante que se pense nisso. Se prevê que até lá chega sempre, mas que façam mesmo. Porque Tem desconfiança que não se... Não, porque temos que entender, é um tempo que vai levando. E aqui, eu num fórum, antes de cá vir aqui ao estúdio, eu tive uma conversa assim com alguém. Mas o Estado tem tanta pressa, às vezes, de aumentar um imposto, de alterar alguma coisa, mas nos salários há sempre uma demora, como você sabe. É importante vermos isso, mas era bom que aquilo que o Estado diz também devia efetivar. É de bom agrado que o funcionário, o trabalhador, viva e sobreviva do seu esforço, do seu trabalho. E a remuneração é um daqueles incrementos que dá sustento ao próprio funcionário. Eu estou a trabalhar e vou ser remunerado pelo meu trabalho. Vai ser agora com retroativos do 10%. Está bem, vamos ver. Vamos esperar que realmente faça a diferença desse aumento e que alguma coisa venha a surtir efeito. Mas, repito, só vai surtir efeito também haver uma baixa no preço da cesta básica. Cabaça, está a dizer, os contratos devem ser... os contratos das empresas privadas devem ser bem feitos. E o contrato de trabalho com o Estado? Eu acho que o Estado não deve se comportar como igreja. Porque as igrejas é que prometem, o Estado tem de executar, tem de efetivar. João Pinto, nova arquitetura salarial, ok. Orçamento geral do ano 2026, portanto, o Estado apresenta como a sua fonte a máquina tributária, ou seja, a grande maioria do bolo orçamental proveniente dos impostos. Primeira questão. A segunda, o Estado promete um acréscimo na ordem de 30% com base na colheita que fez a nível dos impostos. Não cumpriu, só está agora a incrementar 10%, por um lado. Por outro lado, a narrativa da sustentabilidade do OGE versus imposto cai porque o Estado veio nos dizer agora que precisa de X mil milhões para financiar o exercício econômico 2026. Há aqui duas conversas que devem ser desconstruídas. Agora, João Pinto, o Estado não deve prometer muito, o Estado tem de cumprir. Qual é a dificuldade que nós temos de pagar bem as pessoas? Qual é a dificuldade? No dinheiro? As pessoas, João Pinto, disseram a nós que a nossa economia subiu na ordem de 4,3%. Disseram-nos isso, é público. A economia sobe, a vida das famílias também tem de ser outra. As famílias têm de viver felizes. Qual é o problema que o Estado tem? Em pagar bem as pessoas. Até porque a nossa máquina da função pública já não é tão robusta assim, porque hoje a grande maioria dos cidadãos perderam o sonho de trabalhar no Estado. Então, o Estado já não tem muitos quadros na sua máquina. Estamos a falar da educação, da saúde, Forças Armadas, Polícia Nacional e aqueles que trabalham nas administrações municipais e os ministérios. O Estado tem condições de pagar bem as pessoas. O Estado tem de pagar bem as pessoas. Pagando bem as pessoas, reduz os níveis de criminalidade, reduz os níveis de prostituição e reduz a avalanche de cidadãos aos hospitais. Porque a nossa saúde começa no prato. Então, o Estado tem de pagar bem as pessoas. Nós estamos aqui em televisão, João Pinto. O que são 110 mil kwanzas para um chefe de família hoje? O salário tem de acompanhar a velocidade do preço dos produtos. Mais do que isso, discute-se muito a vida dos cidadãos, reduzindo-os na cesta básica. Nós não podemos comer coxa, ser um luxo para nós angolanos, num país produtor de petróleo, não podemos permitir isso, com devido respeito. Grelhar frango é luxo, crianças estranhas, não podemos aceitar isso, João Pinto. Há que melhorar os salários das pessoas. O Estado, se por um lado consegue comprar viaturas para os nossos dirigentes a preços altos, o Estado também tem dinheiro para acrescer o salário das pessoas. Não podemos, João Pinto. Há pessoas que só trabalham para pagar o táxi.
Então, não vamos com essa conversa, porque economia, porque fez, não. A economia só funciona na plenitude quando as famílias estão felizes. Essas são as Constantino, se nós olharmos para essa perspectiva e os que professam a direita dizem que é preciso dar as pessoas para trabalhar à vontade, economia de mercado e não ser um Estado provedor em que todos olhem para ele como sendo a solução de todos os problemas. Esta a arquitetura, fruto daquilo que já conhecemos, e aliás, o Constantino analisa preço aqui na TPA, né? Isso vai funcionar? Bem, João Pinto, deixa-lhe dizer que primeiro devemos abraçar essa iniciativa, né? que o Executivo teve de poder organizar a questão dos salários a nível nacional, porque havia muita disparidade. É o licenciado ali a ganhar outra coisa, é o técnico base a ganhar outra coisa. Eu acho que faltava mais conectividade, né, com relação aos remunerados. E vem trazer esta narrativa. É por isso que estamos bem. Isto, em certa parte, vai poder ajudar as famílias. A demora, eu acho que existem alguns constrangimentos. É preciso que se organize bem a coisa para depois implementar. Mas o que alertamos aqui é que nos próximos tempos, e isto, claro, que gera algum desconforto para as famílias, é primeiro organizarmos a coisa, depois apresentarmos ao público ela já concluída, para que não haja tanta demora e não cause estresse por parte da população e também dos funcionários. Isso é muito importante. Por outro, eu não olho, João Pinto, pura e simplesmente para os incrementos salariais, a subida do salário. Aqui a minha questão deveria cingir-se mais na questão do coeficiente de produção. Porque nós, aquilo que dá o produto final, que nós vamos ter depois de sustentar os próprios salários que o Estado paga à função pública, né? Isso resume-se a mais investimentos, resume-se a mais produção. Porque, por mais que nos paguem a faxineira de limpeza 300, 400 mil kwanzas, numa conjuntura econômica, conforme estamos a ver, em que os pequenos salários começam a perder o poder de compra, será insuficiente sempre. Os 300 mil não vai cobrir nada. É que depois vais para o mercado, encontras alguns produtos a dispararem, temos que pagar tanta coisa. Mas acha que, havendo uma nova arquitetura, o mercado vai reagir logo com subida de preços? Bom, obviamente, isto não há como manter e... Bem, nós só podemos... Até porque o Banco Nacional disse agora que... reduziu as taxas. Não, e a própria inflação foi... A inflação também foi reduzida. Isto é bom para o país. E o comprometimento aqui com relação a estes aspectos tem de ser conjuntural. E se ver o Banco Nacional de Angola também alerta os bancos comerciais para seguirem o mesmo caminho. Redução das taxas, ok? E porque é uma das amostras, a redução das taxas é uma das amostras de que algo está a funcionar. Há algum comprometimento neste quesito. Agora, estamos a ficar sem tempo mesmo. Obviamente que isto só terá um impacto direto para a vida dos cidadãos, caso nós conseguimos de controlar a nossa produção versus consumo. Só há a valorização dos nossos salários, caso os cidadãos vão para o mercado e conseguem de trazer o que eles querem para a sua mesa e também poderem fazer poupança. Isto é muito importante. Domingos das Neves, o valor do salário, né, ou a função do salário, assim, se tivéssemos todos os serviços, deveria servir para meu lazer, e ver a minha equipa de futebol, ter uma boa alimentação, ter transporte em dia, poder viajar.
Esses 10% vão representar isso tudo para as famílias? Eu penso que não. Quer dizer, eu acho que o que vai se divertir lá mais para frente é também a subida dos preços do mercado. Isto é... Esse já é um sentimento de desconfiança que o próprio cidadão tem em si. Mas essa tem sido a reação do mercado, de uma maneira geral. E por uma razão muito simples. Eu não sou economista, portanto, não consigo fazer previsões com a habilidade do Dr. Constantino e do Dr. Saveto, mas eu acho que um dos grandes problemas que nós temos que discutir aqui é, se calhar, a questão do protecionismo daquilo que se produz aqui em Angola. O que é que acontece? Qual é o fenómeno que está a acontecer? Os índices de produtividade de algumas coisas que nós consumimos está a crescer, é verdade, sobretudo no âmbito agrícola. Mas há também notícias a dizer que isso vai para mercados externos, não é para consumo interno. Então, se não é para consumo interno, é normal que, se houver um incremento salarial, aquele pouco que existe no mercado seja especulado e suba. Então, eu acho que temos que criar uma espécie de protecionismo, como fazem alguns países, né? Quer na entrada, quer na saída de alguns produtos nossos, para manter o equilíbrio do nosso consumo, que é o que, no meu ponto de vista, uma parte de que está a faltar. Por outro lado, eu acho que o Estado quase sempre nunca vai ter dinheiro, porque a função pública passou a ser um produto também eleitoralista, digamos, porque há muita gordura na função pública, há muita gente inútil na função pública. Portanto, eu acho que devia emagrecer, para além de reduzir as compras de carros altamente com preços elevadíssimos, eu acho que também, mesmo em termos de pessoal, devia-se emagrecer, porque há muita gente que não faz nada na função pública. Portanto, e isso não se tem em conta. E, aliás, antes, pelo contrário, as pessoas já sabem e lutam para entrar na função pública, porque sabem que há um mito que se criou, que dali já não se sai. Agora já não é assim, né? Mas o mito continua. Pensei que fosse dizer que eles querem entrar porque lá não fazem nada. Também isso. Não, porque há pessoas que estão lá e fazem os seus negócios fora. Está bem. Então, eu acho que precisa-se dar um rigor à função pública para que as pessoas, aquelas que ganham, de facto ganhem convenientemente bem para poder manter as suas famílias, mas que exista uma disciplina na função pública. Bem, nós não temos mais tempo. Estamos 9 minutos, não? 9 minutos? Não, hoje já recebi aqui a mensagem, temos que sair mais cedo. Vou agradecer. Nem todos os dias saímos às 11 em ponto. Vou agradecer a vossa presença, então, mais uma vez, para esta nossa edição. Portanto, para desejar a todos um bom fim de semana. Vejam bem os jogos de futebol. Sim. Para quem gosta, né? Para quem gosta de um bom jogo de futebol. Tem hoje o Nigéria-Egito. Amanhã o Senegal-Marrocos. Portanto, o final da Taça Africana das Nações. Muito obrigado, então. Bom fim de semana. Obrigado. Bom funge. Obrigado. Caros telespectadores, nós terminamos então esta nossa edição hoje, dia 17 de janeiro de 2026. Um grande abraço a todos. Continuação de um bom fim de semana e daqui a 7 dias.